Jornal da Cruzeiro. Entrevista. Agora em Sorocaba, 8 horas mais 54 minutos, conforme já anunciado aqui no início do Jornal da Cruzeiro, estamos recebendo aqui em nossos estúdios deputada federal Yara Bernardi, do PT. Deputada, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro, Fernando, Fábio, Pedro Guerra. Bom dia, deputada. Deputada, é claro que o primeiro assunto, eu estou aqui com a nossa escalada de hoje, com os destaques dos principais jornais do país. O Globo destaca, de costas para as ruas, caso de deputado presidiário deve agilizar o fim de voto secreto. O Estadão, após livrar Donadon, Câmara quer voto aberto em cassações. O Estado de Minas, quando 280 envergonham 200 milhões. E o Correio Brasiliense coloca como manchete: Congresso, mostra a tua cara. A imagem do Congresso nessa questão do deputado federal Nathan Donadon ficou realmente bastante arranhada. Foi algo... A senhora ficou surpresa com o que aconteceu no meio dessa semana, deputada? Já tenho quase 10 anos de mandato como deputada federal e eu levei um susto, sim. E eu saí de lá com a impressão que o deputado Donadon teria votos para não ser cassado. Tem sempre uma parcela que, inclusive, se sensibilizou com o seu discurso altamente... só faltou chorar, chorou na tribuna, família, pedindo perdão, jurando inocência naqueles processos que ele teve mais de 20 anos para se defender. Eu quero ressaltar esta questão da justiça brasileira. Um fato de 96 só termina seu julgamento agora em 2013. Esse é grave também. Ele teve a oportunidade de se eleger 2 vezes deputado federal e só agora saiu o julgamento. Nós ouvimos todo o discurso do deputado jurando inocência. Alguns deputados ali já se manifestavam a favor dele, mas eu nunca imaginei que nós poderíamos ter esse resultado. As abstenções que aconteceram, e um precedente que eu não posso entender o que vai dar. Ele é deputado, afastado, preso. Quem é preso não tem direitos políticos, qualquer pessoa ou um deputado. E, ao mesmo tempo, ele tem o cargo de deputado afastado. É um precedente, assim, que nos envergonha no Brasil. Tem uma comissão tramitando no Congresso, comissão especial, que está discutindo o voto aberto, Pedro, para cassação de deputados. Eu acho que tem que ter voto aberto para qualquer voto. É um direito do eleitor saber como é que eu me manifesto. Eu coloco aqui, eu votei pela cassação do deputado Donadon, mas é eu que estou falando, meu voto lá é secreto. E esta comissão só está trabalhando com a questão do voto aberto para cassações. Eu acho que deve ser voto aberto para todas as ações dos parlamentares. Quais são, além da cassação, em qual situação mais existe o voto secreto, deputada? Vetos... São 4 ou 5 situações lá que nós podemos, que pode haver voto secreto. O que se comenta que essa... O mais grave é este, né? Essa do deputado Nathan, essa decisão que acabou por faltando 24 votos para a cassação, é um reflexo do que pode acontecer quando for a votação dos deputados envolvidos no caso do mensalão. Isso realmente é o que se comenta nos corredores do Congresso? Já se comenta isso nos trabalhos desta comissão que já existe no Congresso, da qual eu faço parte, que vai discutir o fim do voto secreto para cassações. Sim. E agora aconteceu esse fato do deputado Donadon. Eu não imaginava, saindo do plenário, que nós pudéssemos ter esse resultado. Tem mais de 200 deputados que se posicionaram pela cassação. 40 e poucos se abstiveram. E outros que votaram pela sua não cassação. Então, a abstenção, junto com aqueles que votaram pela não cassação, é que deu este resultado. E 50 estavam lá no Congresso e não participaram da votação. Qual que é por que não votaram? O Vicentinho, que é uma pessoa que todo mundo... Sim, eu vou ouvir por que o companheiro ele podia estar numa missão, ele poderia estar fazendo uma outra atividade representando a Câmara, isso é comum. Sempre tem uma parcela que não está no Congresso porque está fora do país, está em outras atividades, está no seu estado executando alguma tarefa. Não saberia dizer por que deputados que não teriam nenhum problema na votação não estavam presentes, inclusive do meu partido. Deputada, existe a obrigação da presença de todos os deputados em
em sessões como essa, em que há um voto? Não, claro que não. Existem deputados que estão fora do Brasil em missão, afastados por problema de saúde, estão nos seus estados cumprindo tarefas determinadas pela Câmara. Mas num caso como esse seria interessante que eles estivessem, né? Porque aí as atenções estão todas voltadas para o Congresso. Após a absolvição, por assim dizer, do deputado federal dentro do Congresso, disparou alguns comentários, inclusive de os parlamentares reverem essa questão do voto secreto. Sim. O que de fato aconteceu após essa votação, deputado? A Câmara se esvaziou completamente. Não dá nem para ouvir a opinião dos deputados, porque eu não sei por que o presidente colocou a votação na noite de quarta-feira. Poderia ter feito na quinta-feira de manhã, que se poderia até garantir uma presença maior de deputados. Deixou o painel aberto até às 11 horas da noite. Inclusive, essas ausências todas aí aconteceram na quarta-feira à noite, quando a votação poderia ter sido quinta de manhã, que eu penso que a presença seria maior. O STF se manifestou contrário a essa decisão também dos parlamentares. Existe a possibilidade de isso ser revisto? O quê? Pelo Congresso, a votação da cassação? Não sei. Eu não consegui obter a opinião dos colegas, nem saber, porque o Congresso estava na quinta de manhã, de forma muito estranha e absolutamente esvaziado. Eu tinha uma série de tarefas, permaneci lá na quinta-feira, como eu faço sempre, mas não consegui ouvir os colegas. Eu não sei, o precedente, abriu um precedente que eu não tenho resposta, ninguém saberia, me respondia ontem. O que quer dizer isso? Uma pessoa que perdeu os direitos políticos é afastado como deputado. Já se fala que as manifestações que aconteceram nas ruas ao longo desse período que nós vimos, poderá ser um reânimo para que essas manifestações ressurjam. As atenções estarão voltadas para nós, para o Congresso Nacional. Agora, não se esqueça que uma parcela significativa do Congresso votou pela cassação, sim. Foram 233 votos pela cassação. Uhum. São 514 deputados, né? 513. 513. A questão que o presidente da Câmara disse que não cassou, mas vai chamar o suplente. É uma situação, né? Isso, são precedentes que eu não tenho explicação jurídica para dar. Criou um precedente. 9 horas mais 1 minuto. Deputado, eu gostaria que a senhora falasse também do Centro de Diagnóstico do Câncer Feminino aqui em Sorocaba, que é um trabalho que a senhora vem desenvolvendo, visitando o GEPASSE, aproveitando essa visita e colocando Sorocaba novamente nessa questão do tratamento. Que, aliás, até um artigo que nós recebemos aqui da própria assessoria da deputada, destacando essa questão do Centro de Diagnóstico do Câncer Feminino. A possibilidade da instalação desse centro é algo assim que possa acontecer com rapidez, a longo prazo? Qual que é a situação de momento, deputada? Essa é uma prioridade do Ministério da Saúde, atenção à saúde da mulher, câncer de mama e de colo e de útero. A legislação que já está em vigor no Brasil, que os pacientes têm que ter 60 dias para serem atendidos nesses casos, no diagnóstico. Isso não vem acontecendo em Sorocaba, de maneira alguma. Às vezes uma mulher faz uma mamografia, tem uma suspeita, ela pode ficar quase 1 ano sem confirmar ou não essa suspeita de câncer de mama, por exemplo. Eu tive com a possibilidade, o ano passado, com um convênio particular que eu tinha naquele momento, que foi o primeiro que eu tive na minha vida, entre suspeita, diagnóstico e a cirurgia, menos de 1 mês. Isso não acontece na rede, infelizmente. E essa é uma questão que eu tenho que responder como pessoa pública às mulheres sorocabanas e da nossa região. O Ministério da Saúde já concordou com o Centro de Diagnóstico em Sorocaba. Depois nós temos que ver a outra etapa. Quem for diagnosticado, onde será atendido, onde fará a cirurgia. Tem pessoas esperando na policlínica mais de ano para isso. E esse é um caso que tem que ser tratado com urgência. A possibilidade que nós caminhamos até agora, que possa ser esse centro de diagnóstico no GEPASSE, que já tem especialização no câncer infantil. O Ministério da Saúde já concordou com esse centro em Sorocaba. Já passamos a primeira etapa, visitamos todas as entidades ligadas à área, a ABUS, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, o Grupo Andanças e outras entidades que trabalham com o tema. Estiveram no Conselho Municipal de Saúde na semana passada, semana retrasada, e o Conselho Municipal de Saúde, a primeira etapa, já aprovou. Agora teremos que ver na região, na DIR, e depois no Estado, para que o centro de diagnóstico possa existir em Sorocaba. Tem esses passos, essas etapas a serem cumpridas. Essa administração é municipal?
Como? Essa administração do centro de diagnósticos é municipal? Ela poderá ser feita pelo GEPASSE, prestando serviços, evidentemente, à Prefeitura de Sorocaba e região. A região também será atendida. A exemplo da unidade pré-hospitalar Zona Leste, que hoje é gerida pelo BOSS. Mas não seria o caso, seria tudo SUS. Todos atendidos pelo SUS. No caso, nós procuramos o GEPASSE, porque é um hospital especializado, e eles concordaram em trabalhar com esse tema, atendimento de mulheres, câncer de mama e colo de útero. E o Ministério da Saúde já sinalizou para esta Sim, porque questão. É uma prioridade e Sorocaba não tem isso. Mas o Ministério da Saúde sinalizou para a criação do centro diagnóstico ou para criá-lo no GEPASSE? Não, criar no GEPASSE é discussão nossa. Ah, sim. Nossa. Ok. Poderia ser um instituto, poderia Entendi. ser gerido pela prefeitura, como tem outros pelo Brasil afora. O nosso foi um arranjo municipal. A senhora também está envolvida na criação na implantação do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia aqui em Sorocaba. Como estão as discussões? Já está tudo certo, deputada? Nós ficamos num primeiro momento e nós informamos aqui na Rádio Cruzeiro, procurando local e prédio, que era o modelo agora pedido pelo Ministério da Educação. Que nós tivéssemos um prédio para instalação imediata, não ficar 4 ou 5 anos construindo, para depois nós termos as vagas, tem que ser imediatas, o Brasil precisa disso. Na prefeitura nós não conseguimos prédio, vimos a questão da ferrovia, não foi possível, as reformas ficariam caríssimas, aliás, é uma questão que a rádio deve se atentar. Os prédios que foram cedidos pela União na área da ferrovia, atrás inclusive da nossa estação, estão absolutamente abandonados e deteriorados. E aí fizemos um novo arranjo. O prédio será construído futuramente, a partir do ano que vem, na área da Universidade Federal de São Carlos, nos terrenos que já são federais, então não precisamos mais discutir essa questão de posse de área. Os cursos começarão aqui, no prédio da UFSCar, no centro da cidade, na Rua Maria Cinto de Biagi. Poderá ficar ali 1 ou 2 anos, cursos que serão escolhidos por Sorocaba, nós temos que fazer uma audiência pública para isso, enquanto a construção acontece dentro do campus. Minimiza recursos, otimiza a estrutura que já existe para o UFSCar. Tem um exemplo assim em São Carlos, em Araras, e um exemplo que vai se repetir em Sorocaba. Já tem data para essa audiência pública, para discutir quais os cursos? Será provavelmente agora em setembro, para que nós tenhamos os cursos funcionando já no início do ano que vem. Deputada, só para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, a questão eleições, claro, não poderia ficar de fora também esse assunto. Candidata a deputada estadual, a Assembleia Legislativa São Paulo é o foco da deputada nas próximas eleições? Temos esse debate interno ocorrendo no Partido dos Trabalhadores. Temos a perspectiva partidária de ganhar o governo do Estado de São Paulo. Eu gostaria muito de trabalhar aqui mais perto da nossa região. Esse é o meu 3º mandato como deputada federal. Num Estado governado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores e partidos aliados, sendo uma deputada de situação num governo petista aqui no Estado de São Paulo. Então é uma proposta interessante que está sendo gestada internamente no partido agora. Deputada, a senhora foi uma das primeiras vereadoras eleitas aqui da cidade de Sorocaba, ao lado da Diva Prestes, e agora uma possível volta da a ex-vereadora Neuza Maldonado com essa história do vereador Paulo Mendes. É bom ter uma representante feminina na Câmara Municipal, deputada? Não é bom, não. Deveríamos ter pelo menos 50%. Ontem nós estávamos debatendo na Câmara, a bancada feminina, a Procuradoria da Mulher e as mulheres responsáveis pelos setores femininos nos partidos, todos representados ali numa plenária, debatendo o que nós vamos fazer até outubro para incentivar as mulheres a se filiar, que a lei seja cumprida, que as mulheres tenham um recurso, que o tempo na TV que os partidos usam, nenhum está cumprindo, 10% sejam voltados ao incentivo à candidatura feminina. Voltando à vereadora Neuza Maldonado, ela será a franca minoria, nós temos pelo menos 50%. Países que adotaram regras claras, como a Argentina hoje, tem mais de 40% de mulheres dentro da representação parlamentar. O Brasil é uma vergonha na América Latina, o número de mulheres disputando. Você sabe quantas mulheres passaram pela Câmara de Sorocaba até agora? Eu acredito que umas 5. 7. Eu, vereadora Diva, vereadora Cidinha, vereadora Cíntia, vereadora Ninha. A minha, Ana Paula Eleutério. A vereadora Neuza Maldonado. E a Tânia. E a vereadora Tânia Bacelli. Tá bom. São 7.
7 mulheres desde que a Câmara de Sorocaba existe. Isso é uma vergonha, é a subrepresentação feminina quando o pensamento da mulher, o olhar feminino na política deveria estar presente. Mas isso tem que começar nos partidos políticos. Não é a população simplesmente votando. Quando as mulheres não conseguem colocar sua candidatura, que nós vimos ontem no debate na Câmara, elas não têm financiamento. Quem se interessa de financiar a candidatura feminina? Pelos temas que as mulheres defendem, principalmente, né, que a gente vê no Congresso, não tem interesse econômico nenhum. São, muitas vezes, a área social da criança, do adolescente, direitos humanos, e que isso não gera nem interesse maior nos partidos e nem naqueles que financiam campanha. Esse é um dos temas do Congresso hoje. Nós, se eu posso ter mais alguns minutos, o PT... PDT, PSB e PCdoB, nós conseguimos quase 200 assinaturas para que seja feito o plebiscito no Brasil, e esse é um dos temas que nós apontaríamos para ser perguntado à população se eles gostariam de ter ações efetivas e uma igualdade maior entre homens e mulheres dentro do Congresso. E o tema financiamento de campanha. Enquanto nós continuarmos com financiamento de empresas particulares, a representação no Congresso é completamente distorcida. Hoje as campanhas são milionárias e distorcem a representação. Este resultado aqui do deputado Donadon não ser cassado, isso é a distorção dentro do Congresso Nacional. Pessoas que estão lá, financiadas por grandes empresários e que não têm que dar satisfação à população que os elegeu. Essa distorção dentro do Congresso hoje, ela é fundamentada no poder econômico para as eleições. Deputada, mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre bom recebê-la aqui nos estúdios, prestando contas, falando, claro, de assuntos importantes dentro desse trabalho realizado em Brasília e também toda a nossa região pelo Brasil. Obrigado, deputada. Agradeço muito o espaço da Cruzeiro. Espero estar de volta aqui em breve, relatando o meu trabalho no Congresso.